Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Vasco 0. E olha, como que pode o Corinthians ganhar um jogo por 3-0 e eu conseguir me estressar assistindo essa partida, né? Bom, antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal aí, dá uma moralzinha pra gente se você puder e quiser fortalecer com o Pix ou Valeu, é muito bem-vindo e ajuda demais. E antes, né, deixa eu só esclarecer que eu não fiz um vídeo de pós-jogo nem de react na Sul-Americana, porque eu cheguei em casa muito em cima da hora, tipo assim, já tinha começado o jogo, eu tava tão cansada, e eu só fui tomar um banho ali, eu assisti o jogo, vi os dois primeiros gols, né, o do time do Huracan, depois do Raniel, e, mano, eu capotei no sofá. De verdade, eu capotei no sofá, e ainda bem, porque depois eu fui ver que desastre que foi, né? Então, tipo assim, eu não sou hipócrita de ligar e gravar um vídeo fingindo que eu assisti algo que eu não assisti. Então, eu dormi porque eu tava tão cansada. Então, tipo assim, foi até melhor, né? De certo modo ali, porque aí você passa a raiva, passei sonhando. Mas enfim, aí eu acho que vale a gente comentar um pouquinho desse jogo aí depois em live, alguma coisa assim, né? Mas enfim, então vamos lá. Corinthians hoje contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco com o time reserva, o Corinthians fez um bom jogo. Ramon dessa vez opta por colocar o Coronado, né? Um milagre aí o Ramon colocar o Coronado, embora já vou fazer uma ressalva aqui. Eu sempre defendi o Igor Coronado, sempre falei que o Coronado é bom de bola, que o cara é diferenciado, e ele realmente parece ser diferenciado, mas tá foda defender o Igor Coronado. Tá difícil, cara, tá difícil. Tipo assim, no momento que a gente não tem o Garro, o Igor Coronado ele tem que ser a opção. Só que ao mesmo tempo que ele tem que ser a opção, ele tem que entrar em campo e corresponder. E eu não tô falando pro Igor Coronado ser o craque da partida, não, mas ele tem que pegar o meio campo do Corinthians ali e ser o cara da criação e dar assistência e chegar mais, chutar no gol. Né? Então, tipo assim, o foda do Igor Coronado é que qualquer trombada nele, ele já cai no chão, né? É complicado. Então, assim, eu não consigo tirar o Igor Coronado pra bagre, mas eu acho que, né, sendo justa aqui, tá devendo. Tá devendo. No começo ali no Paulistão que ele teve as oportunidades, achei legal e tudo mais, foi bem. Mas agora tudo bem. Vamos ver, né? Vamos ver aí. Eu acho que. Eu espero que o Ramon continue, né? Colocou agora no Campeonato Brasileiro. Espero que no próximo jogo ele jogue de novo. Pra dar um ritmo ali. Vamos supor uns 3 jogos ali dele de titular. E aí, Igor Coronado? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Porque assim, né? Parte da torcida fala, pô, tem que colocar o Coronado, tem que colocar. Só que quando coloca o cara não corresponde. Então, assim, né? Sendo justa nesse sentido. E aí, vamos lá. O Corinthians se tratando de Campeonato Brasileiro, né? Segunda rodada, o Corinthians empatou fora de casa contra o Bahia e vence agora na Neoquímica Arena. Excelente. Excelente, né? Se tratando de Campeonato Brasileiro, é justamente isso. É você ganhar dentro de casa e você conseguir somar o mais pontos possível fora, né? Então, tipo assim, se você conseguir empatar fora, maravilhoso. Se conseguir ganhar, melhor ainda, né? Então, tipo assim, você perder o menos possível fora de casa e você fazendo o seu dever de casa, a gente pode sonhar com alguma coisa no Campeonato Brasileiro. E quando eu falo em sonhar alguma coisa, eu, Thaís, particularmente nesse momento, eu não consigo de verdade enxergar o Corinthians como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. É muito difícil, é muitas rodadas, mas assim, começar bem já dá aquele alívio de saber que a gente talvez não passe pela mesma situação que a gente passou no passado. E talvez a gente possa sonhar com algo mais, que seja de fato conseguir, sei lá, uma vaga direta para Libertadores, em vez de pré, uma vaga direta, né? Para a gente ficar um pouco mais confortável, não sei a situação que foi nessa temporada. Mas eu acho que, assim, ainda é cedo, mas daqui umas. Né, quando chegar na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente já vai ter uma noção ali mais ou menos dos times que tá brigando pelo quê, né? A gente vai ter um pouquinho dessa noção aí aonde o Corinthians se encaixa nesse Campeonato Brasileiro de fato. Mas assim, é, cara, é tipo assim, o que eu tô reparando, né? O que eu tô reparando no geral, assim, do Corinthians, é que tá tudo muito extremo, né? E tipo assim,
E eu tenho certeza que vai ter isso aqui nesse vídeo, eu tenho certeza. Então, tipo, pô, tá comemorando, ganhou do reserva do Vasco. Eu falei assim, caraca, mano, a gente não pode comemorar mais. É tipo assim, parece que existe um limitador pra tudo. Você só pode comemorar se você ganhar do Palmeiras, do Flamengo, né? Tipo assim, ah, não pode comemorar porque ganha do reserva do Vasco. Não vale a mesma quantidade de pontos. Você ganhar se tratando de Campeonato Brasileiro, é disso que eu tô falando, do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos. Então, tipo assim, você ganhar do Palmeiras não é, se tratando de pontos, você não leva a mesma quantidade de pontos que ganhar do Vasco, ou vice-versa. Então, tipo assim, caraca, mano, tá. E o pior que eu não tô falando de rival, não, tá, gente? Não tô falando de rivais. Tô falando de próprio torcedor do Vasco. Então, tipo assim, perde, aí reclama. Ixi, nossa senhora, meu Deus do céu, é o fim do mundo, acabou, tá tudo um desastre e ganha. Nossa, ai, mas ganhou porque é o time reserva. Então, pô, tá foda, mano, tá muito chato. E assim, aí além disso, né, tem o jogo de hoje, por exemplo, que aí, tipo assim, pô, Corinthians começou bem, trabalhou mais a bola, né, conseguiu, pô, mano, nossa senhora, mano, jogada de videogame os gols dos Corinthians, jogada de videogame ali, primeiro começa com o Mateuzinho, né, que aí ele lança pro, acho que o Carrijo, não lembro ele exatamente, ou pro Raniel, eu não lembro, só sei que volta no Carrijo ali, ele dá um cruzamento, meus amigos, e o Memphis mais uma assistência, só que dessa vez assistência de peito pro Roberto fazer o gol, pega de primeiro, faz o primeiro gol do Corinthians. Depois, na sequência, outro jogadaço ali, aí o Yuri dá assistência, o Memphis vai lá e faz o gol, 2-0 pro Corinthians e vai pro intervalo. E aí, e no momento do segundo gol do Corinthians, eu acho que o Vasco até tava ficando mais com a bola ali, tinha começado a ficar mais com a bola, mas claro, não levou perigo pro Corinthians. E aí volta do intervalo, mesmo time praticamente, só saiu o Carrilho para a entrada do Martinez, que já entra e já dá uma falta ali e já toma amarelo, né? Martinez. Martinez, se não tomar amarelinho é o Martinez, né? E é incrível, o Martinez, toda vez que ele sai do banco e entra, ele vai tomar amarelo, mano. Todo jogo, ele sai do banco e entra e toma amarelo. Agora, se ele joga de titular é mais difícil, mas ele saiu do banco e entrou, ele toma amarelo. É incrível, incrível. É a marca registrada do Martinez. Eu acho que pra ser justa também, eu achei que o André Ramalho fez uma partida decente, fez uma partida bem consistente ali. O Félix que deu uns sustinhos em algum momento, né? Tipo, nossa, mas André Ramalho fez uma boa partida. Bidon fez uma boa partida. E aí, né, a gente tem que falar dele, O Memphis estava inspirado hoje. Também deu além da assistência pro Yuri ter feito o gol. Aí ele dá uma assistência pro Matheus Bidu. O Matheus Bidu faz um golaço. Não, essa jogada, eu não sei qual foi a jogada mais bonita. Do primeiro gol ou essa jogada que seria o terceiro gol do Corinthians com o Matheus Bidu. Que jogo, mano, se você pegar o início da jogada, foi até um lance que o próprio Memphis reclama de uma falta, né? Mas aí ele levanta e depois ele corre pra área, né? E ele acaba dando assistência pro Matheus Bidu, que faz um golaço. E aí vai o VAR falar que aquilo foi falta. Então, tipo assim, mano, é foda. E aquilo ali já deu uma brochada, assim, né? Mesmo o time tá ganhando ali, é tipo, você vê esse tipo de lance. É lance que fala assim, cara, meu Deus, mano, o que tá acontecendo com o futebol, velho? O que tá acontecendo? Aí, beleza. Vai lá, anulou, tá, vamos seguir. Aí vai lá, mais um gol do Corinthians e outra jogadaça, né? Caiu o Matheus Bidu que dá assistência agora pro Memphis. Mano, que gol, mano. Que gol. O Memphis pega a bola assim de costas pro gol, gira e chuta e faz um golaço. Faz um golaço. Aí você comemora e vai pro VAR de novo. Fala assim, pô, não é possível, mano. Não é possível. Não é possível. Os caras foram lá e conseguiram achar um lance de impedimento bizarro, assim, que até o Galvão que tava narrando, eu sei lá, mano, é meio complicado de entender esse lance aí. Sinceramente, ó. Enfim, e aí, até num momento achei, mano, será que eles estão querendo dar falta do Memphis, né, no início da jogada lá, quando o goleiro lança? E não, os caras deram impedimento. Meu Deus, mano. Meu Deus. Beleza, aí anula de novo. Já fiquei puta da vida. Pô, o Daronco. Já começa com o Daronco, não tava dando uma falta em cima do Memphis. Já começa aí. Fraco, né? Olha, a gente reclama de arbitragem, mas, cara, é tanto árbitro ruim que a gente tem, mas o Daronco, ele consegue ser o pior dos piores, né? Meu Deus, como o cara é fraco, mano. Ele é fraco mesmo. E aí, beleza. Aí vai lá, né? O Corinthians consegue mais um gol, né? O Memphis vai lá e
chuta, né? O goleiro rebate ali, bate no jogador do Vasco ali, agora eu esqueci quem que foi. Não sei se foi. Não sei de quem que foi ali. E entra no gol contra, né, pra mim. Eu acho que não vão dar gol do Memphis, não. Gol contra ali, 3-0 Corinthians. O Vasco até tem uma oportunidade, né, com o Verratti, dar uma cabeceada na trave. Teve um lance também do que era do Corinthians lá, o João Vitor, né? Que o Galvão narrou o gol. Inacreditável, né? Mas assim, antes de falar sobre a narração, eu queria comentar sobre essas questões de anular gol, sabe? Então, gente, eu não sei, mano, tipo, tá ficando realmente, mano, parece que querem acabar com o futebol a todo custo, né? Então, foi uma partida que, por mais que o Corinthians ganhou, fiquei feliz com a vitória do Corinthians, mas se assistindo e vendo esse tipo de lance, assim, são coisas que você olha e você fala assim, cara, o que tá acontecendo com o futebol, né? O que tá acontecendo com o futebol? Aí você vê a CBF emitindo notinha, proibindo o jogador de subir na bola. Então, tipo assim, cara, tanta coisa. Você vê, tipo, isso mesmo, em questão de arbitragem, da arbitragem ser um lixo no Brasil, do VAR, da tecnologia do VAR que a gente tem, que é uma bosta, que essa tecnologia do VAR é uma bosta, porque se fosse aquele semiautomático, beleza, né? Aí vem me falar que a CBF não tem dinheiro para colocar um VAR semiautomático, gente, a CBF não tem. Só que aí vale lembrar também, né, que a culpa, né, em relação a isso, da CBF, só para deixar claro aqui, a culpa não é só da CBF, né? Então, quando a gente critica a arbitragem, quando a gente critica inúmeras coisas que acontecem, eu não estou falando só desse jogo, eu falo num geral das coisas que vem acontecendo há anos do futebol brasileiro. Sabe o que é que a gente tem que lembrar? Né? Que tipo assim, vamos culpar a CBF? Quando a gente vê os presidentes do nosso clube ali vindo criticar de arbitragem, reclamar e tudo mais, a gente tem que lembrar que eles têm culpa também. Sim, Leila, o Augusto Melo, não que o Augusto Melo reclame, né? Porque é um bunda mole também, né? Mas todos os presidentes aí dos clubes, eles têm culpa também, porque eles elegeram o Reginaldo aí, o presidente da CBF, de novo, né? Então, tipo assim, não tinha outro candidato. Mas é inacreditável, mano. Então, tipo assim, na hora que você pode tentar fazer alguma coisa pra mudar, ninguém muda. Ninguém muda. Os próprios clubes ali acata e fala que não, tá tudo certo, vamos continuar. E tá da hora, gente. Quando todo ano após ano, a gente vê algum time, algum outro reclamando de arbitragem, de que foi prejudicado em algum jogo e tudo mais. Aliás, um jogo não, toda rodada. Toda rodada. Então, tipo assim, nesse jogo a gente teve esses lances específicos do Corinthians que é inacreditável. A gente teve no jogo passado, é inacreditável aquele lance, aquela ser a câmera do VAR. E só pra deixar claro de novo, eu não tô falando que o Thales Magno tava impedido ou não tava. Eu tô falando que aquela câmera é um absurdo. Um absurdo aquela câmera ser a câmera do VAR pra mostrar pro torcedor. É inacreditável. É inacreditável, mas aí beleza, né? Então, beleza. Então, é isso aí, emitir notinha, porque esse que é o pior. Não, você não pode subir na bola, essa é a preocupação da CBF. Essa é a preocupação. Não, você não pode acender sinalizadorzinho daquele lá, né? E outras coisas mais pode acontecer. Todas as outras coisas que são realmente coisas que deveriam mudar no futebol, não mudam. Então, tipo assim, tá chato, mano. Tá chato, de verdade. Pô, você tá reclamando mesmo com a vitória do Corinthians, eu tô reclamando nesse sentido, cara. Porque, mano, é broxante, é broxante esse tipo de coisa no futebol e a tendência é que cada vez mais piora, sabe? Daqui uns dias não pode mais fazer gol de bicicleta, daqui uns dias não pode mais pedalar na frente do gol e chutar, porque não, vai ser desrespeito. Se você fizer um gol de bicicleta, meu Deus, você tá desrespeitando o goleiro, aí você vai ser expulso. É isso, né? A própria, não lembro se foi a FIFA, não acho que foi a FIFA, né, que depois da Argentina ser campeã lá, proibiu os goleiros de provocar de provocar os batedores de pênalti. Ele falou assim, gente, porra, mano, meu Deus, cara, qual é a essência do futebol? Qual é a graça do futebol? Então, tipo assim, a graça do futebol é você ter a rivalidade, é você ter o seu adversário ali, é você ter as provocações. E perceba que provocação não é você matar uma pessoa, não é você, sabe, socar a cara de uma pessoa. Provocação meio do futebol, é embaixadinha, é foquinha, é sei lá o que, faz parte do futebol, porque você tem um adversário dentro de campo, você tem um rival dentro de campo. E isso é rivalidade. Mano, daqui a pouco
Coloca então, faz todo mundo ali, não precisa mais de futebol. Fazem lá no chat GPT lá, manda fazer os times de futebol lá, tudo entrar robô dentro de campo lá pra fazer a partidinha com todo mundo de terninho ali, ó, passando pano sem falta, sem nada. Porque, mano, tá chato, velho, tá chato, ó. Eu tô falando isso agora porque a tendência realmente é cada vez piorar mais, né? Enfim. Então fica aqui falando né, em questão disso mesmo, de um geral aí do que tá acontecendo com o futebol nesses últimos anos, né? A gente pode colocar assim. E só pra não deixar passar também, né? Eu queria comentar sobre Galvão Bueno narrando o jogo do Corinthians, né? Assim, a gente tem que deixar claro que o Clara foi histórico, foi um dos maiores, não um dos maiores, eu acho, narradores aí da história do futebol brasileiro, né? Épico, essas narrações aí com a, jogos da seleção brasileira, com a seleção brasileira sendo campeã, tem vários bordões aí, né, do Galvão. No próprio gol ali do Memphis, quando ele narra o gol do Memphis, aí não tem como não lembrar também quando ele narrou o gol do Corinthians do Guerreiro, né? Olha o gol, olha o gol, olha o gol do Mundial. Eu lembro exatamente onde eu tava naquele dia, acho que todo mundo lembra. Mas assim, meu Deus, né? Meu Deus, cara, tipo assim. Por isso que eu falo. Não, deixa eu passar. Algumas coisas eu acho que não é necessário eu falar. Mas enfim, tipo. Como conversa, né? Rapaz do céu, como conversa, meu Deus, em vez de narrar o jogo. Aí teve a pérola lá de narrar um gol que nem existia. Não, para, sei lá o que, meu Deus, parecia o João Kleber lá da MTV, ou sei lá o que. Nossa. E outra, eu acho que assim, eu não sei se foi só a narração, acho que nem tanto a narração do Galvão em si, mas a própria transmissão, né? O áudio ali tava uma porcaria quando entrou o Galvão ali. Luxemburgo comentando, nossa senhora, Deus do céu. Nossa, dói na alma, né? Dói na alma. Mas enfim, né? Só pra fazer esse comentário ruim, viu? A transmissão do Prime Video, fraquinha. Nesse quesito aí, principalmente do áudio, eu achei bem ruim. Enfim, gente, Coringão aí venceu, né? 4 pontos de 6 disputado, né? Muito bom aí esse início de Campeonato Brasileiro. É claro que é muito cedo, mas é sempre bom a gente já iniciar iniciar bem esse Campeonato Brasileiro para não passar sufoco, né? O campeonato é longo e a gente sabe como esse campeonato pode punir se você vacila nessas primeiras rodadas. Aí o Coringão tá fazendo o papel dele. Dane-se que é contra o Vasco reserva. Dane-se que, não sei o que lá. Dane-se. Ganhou, pronto, acabou. Tá valendo os 3 pontos do mesmo jeito. E é isso. Bora pra cima. Que pelo menos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians iniciou bem. Acho que eu terminei. Deixe seu like, se inscreve no canal. Se você puder e quiser contribuir com o Valeu Pix, é muito bem-vindo. É nóis. E segunda-feira eu prometo que tem live, beleza? É nóis. Respeita as minas e vai Corinthians.